fé que nós temos em Cristo Jesus como filho de Abraão pela fé, ok? Então isso é que me dá esse direito. Então ele diz assim, sendo antes sinagoga de Satanás. Ele chama esses judeus que se reúnem nas suas sinagogas de sinagoga de Satanás. Então quem é o pai, quem é o que rege sobre essas pessoas que se dizem judeus, mas não são, é o pai deles, que é o próprio diabo. Então ele está dizendo que isso são sinagogas de Satanás, onde quem tem regido, quem tem então sido o rei sobre eles, quem tem governado sobre eles é o próprio diabo. Então ele diz assim, eu conheço aqueles que se dizem judeus, mas não são. Antes são sinagoga de Satanás. Eles se reúnem para dizer que são judeus, mas na verdade tudo que eles têm feito é ser filhos do diabo, é serem filhos da mentira, é serem filhos da desobediência. É isso que esses falsos judeus têm sido ali próximos dos irmãos de Esmirna. E aí ele continua dizendo no versículo 10, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Então, esse versículo 10, ele já dá início justamente trazendo a ideia de por que Jesus então se apresenta como o primeiro e o último, como o que morreu, mas tornou a viver. Vocês vão entender que essas características que Jesus sempre se apresenta para a igreja com quem ele está falando nas cartas, tem a ver com aquilo que ele vai dizer que essa igreja está sofrendo ou ela vai sofrer. Então, mais uma vez aqui, a ligação está aí do porquê ele se apresenta como aquele que morreu, mas ressuscitou. Porque ele vai dizer assim, versículo 10 então, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão uma perseguição durante 10 dias. Aí ele diz, completando isso, e a gente vai falar sobre isso. Seja fiel até que momento? Até a morte. Porque Cristo também morreu, ok? Seja fiel até a morte. E eu lhe darei a coroa da vida. Então a coroa da vida está ligado diretamente a essa fidelidade de ir por Cristo, pela palavra, pela obediência a Deus. Maria da Penha, se você puder fechar o áudio, porque tá dando interferência, aí a gente fica tranquila e não tem perigo de, se você conseguir, né? Se você não souber mexer, não tem problema. Mas se você puder fechar o áudio, fecha aí para não dar barulho aqui com o teu microfone aí. Então, essa segunda parte do versículo 10, onde Jesus diz assim, seja fiel até a morte. Então é para ser fiel até que momento? Até a morte. Então você pode vir a morrer, ok? Pela fidelidade que você está tendo a Deus e a palavra, ok? E eu lhe darei a coroa da vida. Então, essa coroa da vida, ela está atrelada diretamente à fidelidade até a morte. Por quê? Porque, na verdade, o que Jesus está dizendo para Esmirna e o que ele está dizendo para nós, e eu vou explicar o início do versículo 10, mas eu já quero falar aqui, ele está dizendo assim, ainda que você morra, se você for fiel à palavra, à obediência a Deus, à obediência aos seus princípios, se você for um verdadeiro filho de Deus, até a morte, o que vai acontecer com você em seguida? Você então é coroado com a coroa da vida. E por muitas vezes eu me questionei, né? Ou me perguntei sobre essa questão de coroa da vida. Vamos analisar o que Deus vai falar conosco durante o Apocalipse. A gente vai ver isso em várias etapas aqui, mas a vida eterna, no que diz respeito aos salvos
durante a volta de Cristo, esse arrebatamento, esse primeiro estágio, né, da igreja que vai ser no arrebatamento, fala daqueles que então perseveraram até o fim, seja de que forma for, ou seja de que maneira acontecer, aqueles que perseverarem até o fim, em obediência, em santidade, em busca de Deus e de tudo que a gente está falando aqui já há algum tempo, esses que perseverarem e então passarem por esse primeiro momento, que é a volta de Cristo, que é o arrebatamento, eles não sofrerão a segunda morte. Vai falar um pouquinho abaixo sobre isso lá também, a gente vai chegar lá. Não vai passar. Então, esses que forem os primeiros, né, no arrebatamento, que forem então chamados nesse primeiro momento, vamos dizer assim, eles não vão sofrer mais a segunda morte. Eles já passaram da morte para a vida, ok? Então, esse momento dessa passagem, esse momento desse estágio, nos dá então algo glorioso, que é o quê? Nós vamos reinar com Cristo durante o reino milenar. Segura aí que isso é assunto para outro momento. Mas por isso que a palavra vai dizer aqui para a igreja de Esmirna, e acho que vai falar para uma outra igreja, não me lembro qual agora, vai falar sobre essa coroa da vida. Por quê? Porque além de você, então, ser salvo, no momento do arrebatamento, você, então, já ser esse chamado, esse escolhido, esse que perseverou até o fim, você vai reinar com Cristo durante esse reino que ele vai estar direcionando na terra, ok? E aí, por isso, essa coroa da vida. Além de ter vida eterna com Deus, que outros também terão a oportunidade de ter, e a gente vai ver isso no decorrer do estudo, tá dizendo que esses aqui, que forem fiéis até a morte, e essa morte é a primeira morte, que é a morte física, por isso que Jesus fala que ele morreu, mas tornou a viver. Então tá falando dessa morte física. Se você for perseguido, se você for então prensado, for perseguido até morrer, inclusive, eu então, para aqueles que morrerem, que forem fiéis até a morte, eu darei a coroa da vida. Por quê? Porque eles vão ressuscitar na minha volta e eles então vão reinar comigo. Então eles recebem um a mais, um plus a mais, né? Eles recebem uma coroa. Coroa diz o quê? Fala sobre reinado, fala sobre reino, fala sobre rei, né? Só quem recebe coroa é o rei, não é isso? Segundo o que a gente entende e até a palavra diz. Então, o rei recebe coroa. Então, Jesus está dizendo que para esses que perseverarem até o fim, até a morte, eles vão receber a coroa da vida. Para outros, eles vão ter vida eterna também. Mas para esses que passarem por esse momento e perseverarem até a morte, eles vão receber então a coroa da vida. Além de vida eterna, o reino junto com Cristo. Vão reinar com Cristo, vão ser cabeça junto com Cristo. E aí nós vamos entender um pouquinho melhor isso lá na frente, mas tem a ver com reinado, tem a ver com autoridade, tem a ver com domínio que esses primeiros cristãos, esses salvos no arrebatamento, vão ter essa oportunidade de reinar com Cristo no seu reino, ok? Por isso que ele está falando sobre isso. Mas vamos voltar um pouquinho atrás, então. Por que então Jesus se apresenta para a igreja de Esmirna como alguém que é o primeiro e o último e morreu, mas tornou a viver? Porque ele está justamente mostrando para essa igreja que está passando por uma perseguição além da sua capacidade de suportar. Ele está dizendo, existe uma promessa fiel e verdadeira e existe então alguém que está vendo tudo que vocês estão passando, e se vocês entenderem o propósito de tudo isso, como eu entendi o propósito que o Pai me enviou na terra, então vocês vão estar junto comigo da mesma maneira. Ainda que vocês morram fisicamente, existe uma ressurreição de vida eterna para vocês.
e com uma coroa, ok? Então é disso que Jesus está falando com a igreja de Esmirna, com esses que perseverarem até a morte. E aí vamos voltar para o versículo 10, o início dele. Então ele diz assim: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Uau! Jesus está dizendo nitidamente para a igreja de Esmirna, para esse tipo de cristão aqui, esse tipo que vai sofrer perseguição, que vai ser então pressionado, né? Tá dizendo que vai acabar em 5 minutos, né, gente? O primeiro período, é isso? É isso? Então, caindo, já segura aí, que eu já ponho o link e a gente já volta, tá bom? Não demorem não a voltar, pra gente já dar continuidade para não esfriar. Então, ele tá dizendo nitidamente aqui para nós, ó, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Para vocês é imperativo isso ou não? Vai acontecer ou não vai acontecer? Com esse tipo de igreja? Vai acontecer, ok? Isso vai acontecer. Imperativo. Jesus está dizendo, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Então vai acontecer. Não precisa se preocupar e dizer que orar para que não aconteça, ok? Então, a galera que me ouviu outro dia num pequeno estudo, né, Paulinha? Sobre essa questão de algumas orações que não valem muito a pena, essa aqui é uma oração que não vale a pena. Então, se eu for um tipo de Esmirna e que vai passar por essa prensa, por esse momento de tribulação, talvez pelo momento justamente da grande tribulação, nós vamos entender aqui que o anticristo está operando nesse momento aqui, da igreja de Esmirna. Então, se eu for essa igreja, essa pessoa, esse cristão, que vou estar passando esse momento, vai adiantar eu orar dizendo que eu não devo passar por essa grande tribulação? Tem orações, queridos, que elas são contrárias até a palavra. Jesus está dizendo para a igreja de Esmirna, não tenha medo do que você está prestes a passar, sofrer. Então você vai passar. Jesus passou? Ele diz assim, Pai, se possível, né, passa de mim aí o cálice, mas, todavia, portanto, faça a tua vontade. Então tem coisas que é para nós passarmos, e isso vai dizer muito de quem realmente nós somos em Deus. Se nós temos entendido o propósito de Deus para as nossas vidas ou se nós não temos entendido. Então, não vai ter jeito de não passar pela grande tribulação. Ela vai acontecer. Agora, de que maneira eu vou me preparar para que isso realmente seja um motivo de eu perseverar até o fim, até a morte? Aí é diferente. A diferença está de que maneira cada um entra nesse momento da história, na grande tribulação, nessa perseguição. Então nós precisamos estar preparados. Essa é a diferença. Então Jesus vem para a igreja de Esmirna, o próprio Cristo direciona uma palavra para essa igreja e diz, eu conheço tudo isso que vai acontecer e eu estou dizendo, não tenha medo pelo que você vai sofrer. Por quê? O diabo, então quem que vai lançar alguns de vocês na prisão para provar? É o presidente da República da época? É o ministro? É o sei lá quem? Não, ele tá dando o nome de quem é que vai provar essas pessoas, ok? Ele não escondeu aqui da igreja de Esmirna quem é que vai então prová-los, colocá-los em provação. Quem é que vai persegui-los verdadeiramente nesse momento aqui? Que eles podem, inclusive, ser mortos, ok? Então ele está dizendo assim, o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Essa palavra, para a maioria dos estudiosos, e a gente que estudou bem o livro de Daniel, a gente vai conseguir então entender isso muito bem. Essa passagem, essa alusão que Jesus faz dessa perseguição durante 10 dias, fala justamente daqueles 10 dias de Daniel.
Se vocês quiserem abrir, vamos abrir lá comigo, Daniel 1, versículo 12 ao 14, só para a gente relembrar, porque faz algum tempinho que a gente leu, só para vocês relembrarem aí, Daniel, capítulo 1. Faz a leitura no próximo, vai cair. Vai? Então bora lá, gente. Então vai cair, já segura aí, já vai abrindo Daniel. Obrigada, pastor, bom lembrar. Tá procurando aqui. Isso, já vai procurando aí. Nós vamos fechar aqui então e eu já vou abrir o outro link, tá bom? De novo. Um minutinho para a turminha voltar aí. Pro, qual que era, Daniel? Daniel 1, versículo 12. Daniel 1, versículo 12. Daniel 1, versículo 12. Daniel 1, versículo 12. Será que todo mundo voltou? Lembra aí, alguém lembra quantos tinham na sala? Tinha 19. Então, acho que voltou todo mundo, né? Então, vamos lá. Daniel, capítulo 1, versículo 12. Daniel 1, versículo 12 ao 14, diz assim: peço que façam uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias, ok? Então, a igreja de Esmirna, ela vai sofrer a mesma pressão, ela vai sofrer a mesma perseguição que o rei Nabucodonosor fez e todo o Império Babilônico ali com os jovens, com os judeus naquele momento da história, né? Então, o que Jesus traz aqui para a igreja de Esmirna é uma lembrança, é uma recordação de que a mesma pressão espiritual sofrida por esses homens ali no Antigo Testamento, e que muitos deles conheciam essas passagens, porque muitos eram judeus convertidos,
eles sabiam da história de Israel, eles já sabiam do que o povo já havia sofrido anteriormente. Então, Jesus traz a mesma alusão. E 10 dias também, para mim, fala sobre essa questão do 7 somado ao 3. A Bíblia, ela não tem uma questão de numerologia, mas ela tem uma particularidade enorme com os números, porque Deus trabalha com os números de forma alegórica e de forma a nos mostrar muitas coisas. Então 10 fala de uma totalidade de algumas coisas. O número 10 sempre vai estar utilizando uma totalidade, né, de Deus, uma totalidade do processo de Deus na vida do homem. Então ele fala tanto desses 10 dias que Daniel pede para ser experimentado ali, para não comer as iguarias do rei. E aqui Esmirna vai ser lembrado dessa passagem porque ela vai sofrer o mesmo tipo de tribulação, o mesmo tipo de perseguição. Qual era a perseguição? Quem lembra das aulas lá de Daniel vai lembrar muito bem que o grande problema e principal problema de várias eras, de vários momentos da história da humanidade é realmente o homem desejando então ser Deus, desejando ser adorado, desejando ser colocado no lugar de Deus na terra. E os últimos dias, queridos, da igreja na terra, os últimos dias, os últimos momentos da terra como ela vai ser esse momento onde o versículo 10 vai se cumprir. O diabo, aqui nós já não estamos falando mais de um tipo de anticristo. Lembra que eu falei para vocês que Nabucodonosor foi um tipo de Cristo, Alexandre o Grande foi um tipo de Cristo, não, um tipo de anticristo, e tantos outros homens. Nero foi um tipo de anticristo, porque eram homens que eram totalmente tomados por espíritos malignos e que se colocavam no poder para massacrar, para matar, para destruir todo o propósito de Deus na Terra. Então existiram vários tipos de anticristo durante toda a era em que a humanidade está vivendo na Terra a partir do pecado. Então, no final dos tempos, nos últimos dias, para esse cenário que Jesus está escrevendo para Esmirna aqui, nós não temos mais um tipo de anticristo, mas nós temos o próprio anticristo agora reinando, o próprio anticristo tomando o poder e sendo então colocado sob a terra para trazer essa pressão e essa perseguição. E Jesus está dizendo o quê? Assim como em Daniel eles sofreram durante 10 dias, sendo pressionados a então comer das iguarias do rei, comer da mesa do rei, para se contaminar, vocês também vão ser colocados à prova durante esses 10 dias. Então 10 dias fala de um período onde ou o Daniel e os outros meninos seriam então vistos de uma forma boa e eles então poderiam continuar não se contaminando com a comida, com as iguarias do rei, ou se depois de 10 dias eles fossem vistos de forma magros, com o rosto abatido e tudo mais, eles seriam obrigados a comer das iguarias do rei. Porque o que estava acontecendo lá em Daniel, se vocês lembram da história? Eles tinham sido levados cativos, eles eram a nata, né, da sabedoria lá de Israel, Daniel e os meninos. Eles tinham sido levados para lá para serem sábios, para serem usados na corte do rei Nabucodonosor. E aí eles tinham que então ser preparados para estar diante do rei, ok? E durante esse período de preparação, então, eles tinham todo um tratamento com comidas, com vários tipos de rituais, para que passado esse período de preparação eles pudessem então ser esses sábios ali na Babilônia, ok? E não vai ser muito diferente nos últimos dias, como já estava acontecendo aqui com Esmirna. Esmirna já estava no meio de um povo em que
o Império Romano aqui prevalecia. Então, os imperadores romanos, eles eram o poder divino sobre o seu império, eles recebiam adoração, eles recebiam templos onde eram feitos sacrifícios para esses imperadores, e outras divindades existiam em todo o Império Romano, eles permitiam todo tipo de adoração a outros deuses. Isso era natural, normal e necessário para o Império Romano. Eles gostavam que isso acontecesse, principalmente que o imperador fosse tido como um deus, e então ele fosse adorado como um deus. E todo aquele que não se reverenciava ao imperador, às doutrinas do Império Romano, então eles eram perseguidos. E nos últimos dias, meus queridos, não vai ser diferente. Na verdade, vai ser exatamente como Jesus está dizendo para Esmirna, e eu acredito que isso aconteceu ali naquela região de Esmirna mesmo, porque nós vamos ver que Jesus traz essa palavra muito forte para essa igreja. E essa é uma das igrejas que não sofre grande repreensão de Jesus, né? Se vocês estiverem com a apostila de vocês aí na mão, vocês podem ver que Esmirna não tem problema, Esmirna não é colocado uma solução para o problema dela, Esmirna não tem uma repreensão, é uma das igrejas que não sofre repreensão de Jesus sobre algum tipo de pecado, sobre algum tipo de erro que eles estão cometendo. Então, a igreja de Esmirna me fala de uma igreja que está centrada no cristianismo, centrada na obediência à palavra e a Deus. E Esmirna é uma igreja, um tipo de igreja, um tipo de cristão que está cercado pelo sistema, pelo império, pela política, pela religiosidade que há no mundo, por todo tipo de imundícia que a palavra de Deus fala, mas ela permanece fiel, ela permanece intacta, ela permanece sem se contaminar com as iguarias da Babilônia. Ela não se contamina com as iguarias da sociedade, ela não se contamina com o sistema, ela não se entrega àquilo, ainda que isso traga para ela a morte. Porque é isso que vai trazer. O que aconteceu com os meninos lá em Daniel, tanto na passagem de Daniel na cova dos leões, como Sadraque, Mesaque e Abednego, é isso? Eu troquei aí as passagens, não sei, me desculpa. Então, todo aquele contexto do livro de Daniel, da perseguição contra esses meninos ali, porque eles não se dobravam ao rei Nabucodonosor e depois ao seu filho e tudo mais, isso vai acontecer de novo. E por isso que Jesus então traz essa referência a esse período onde, durante esses 10 dias, eles foram provados para ver se eles iam ter que se dobrar ou não. E aí, mais uma vez, nós vamos passar por esse período onde nós vamos bater o pé e vamos dizer assim: eu não vou me contaminar com o sistema, eu não vou me contaminar com o rei deste mundo, que é o anticristo, que é a besta, que é o sistema religioso, que é a adoração a outros deuses. Eu não vou me dobrar, ainda que isso custe a minha vida. Entendem por que Jesus então agora se apresenta como aquele que morreu, mas tornou a viver, como aquele que é o primeiro e o último, como aquele que, se você perseverar até a morte, você vai receber a coroa da vida, porque esse aqui é talvez o cenário mais próximo do que vai acontecer no governo do anticristo. A igreja vai estar nesse contexto, por isso que eu sei que a igreja vai passar pela grande tribulação, ainda que algumas visões teológicas digam que não. A palavra de Deus, ela está me mostrando muito claro isso em vários trechos, em vários momentos da palavra, a gente percebe isso muito claro. Então Jesus está dizendo que não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte,
e eu lhe darei a coroa da vida. Então existe uma expectativa e uma esperança para aqueles que perseverarem até a morte. Porque se você vier a morrer durante esse período dessa perseguição dos 10 dias, que faz alusão a esse período de Daniel e de um período que vai acontecer, não quer dizer que vão ser 10 dias exatamente, ok? Mas fala de um período de experimentação, um período onde você está sendo experimentado para ver se você vai ter que se dobrar ou não ao anticristo, ao governo desse mundo, né? Dessa era, que é o próprio anticristo que vai estar reinando. Versículo 11. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Estão vendo aí? Então, a igreja de Esmirna é a igreja que vai estar justamente no momento do arrebatamento, sendo arrebatada para reinar com Cristo durante o seu reino. Aqueles que já morreram, então vão ressuscitar nesse momento para reinar com Cristo, e aqueles que ainda estiverem vivos vão então estar no momento do arrebatamento, serem transformados e receber também essa coroa da vida e vão reinar com Cristo. Então nós temos aqui uma promessa sobre esta igreja, que aqui está direcionada para a igreja de Esmirna, mas que mais uma vez eu falo, é um tipo de igreja em que, olhem aí na apostila de vocês, na página 15, que fala sobre as 7 cartas, os 2 quadros aí da página 15, abre aí quem tá aí vai falar justamente essas questões que eu falei aqui. A gente não falou sobre elas na carta de Éfeso, mas a gente já pode olhar aqui que vocês vão entender o que o professor aqui desse curso colocou aqui, ó. Vou mostrar a planilha aqui para vocês, só para vocês verem em que página que a gente tá, ó. Tá vendo? Essa daqui e essa daqui, página 15, tá? Então, se vocês olharem aí, o primeiro quadro lá em cima vai falar, é bem pequenininha as letras, né? Eu creio que para a maioria aí as letras estão bem pequenas, como tá para mim também. Mas dá pra gente perceber. A primeira coluna é Éfeso, né? E a segunda coluna é Esmirna. Então tá lá. E aí, cada quadrinho desse, o rosa fala sobre a identificação, né, de Cristo. O 2 fala sobre o elogio, que é o laranja aí, né? Aí o terceiro, o quadro tá branco, no caso de Esmirna, que seria a repreensão, que eu falei que ela não teve. Depois o outro quadro é a exortação, né, ao arrependimento, então a correção que Jesus faz para aquela igreja. E depois o castigo que ela teria se ela não se arrependesse. Aí vem a advertência